Nesta sexta-feira, o presidente voltou a criticar as restrições impostas por prefeitos e governadores para conter o avanço da pandemia. Como dissemos há pouco, diversos estados do país e o Distrito Federal vêm anunciando medidas de restrição contra seus cidadãos. Em discurso, Bolsonaro ressaltou que o povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer. Não me critiquem, vá para o meio do povo, mesmo depois das eleições. Porque durante as eleições é muito fácil. Eu quero ver é depois. Bolsonaro pediu nesta sexta que governantes estaduais e municipais parem de criticá-lo e que atendam aos anseios da sociedade. O presidente diz ter certeza que, ao deixar o governo, entregará um país muito melhor do que o que recebeu em janeiro de 2019. Isso, segundo Bolsonaro, graças a um alinhamento entre o governo dele e o Congresso, inédito na história do país. Eu digo que não somos 3 poderes do Brasil, somos 2 poderes. O executivo e o legislativo trabalham juntos. Um nada faz sem o outro. E na história do Brasil, nunca tive tanto apoio como estamos tendo agora com vocês, deputados, senadores, e por que não citar também alguns deputados estaduais. Não há entre nós intrigas, há vontade de trabalhar. As declarações do presidente ocorreram durante a cerimônia de assinatura de 3 ordens de serviço de obras federais realizada na cidade de Tinguá, no Ceará. Volto com você, Fiuza, a sua avaliação sobre essas declarações do presidente. Olha, eu até aproveitaria para comentar de início a questão levantada pela Ana, porque essa lei, de fato, é uma lei absurda, é uma lei desesperada, é uma lei que cria uma série de direitos autoritários, né? Foi uma lei, com certeza, premeditada para exercício autoritário de poder. Porém, e eu já li e reli essa lei, ela tem, de fato, a exigência da fundamentação científica para todas as medidas. Você não pode tomar medida restritiva, medida compulsória, sobre restrição de direitos de circulação, sobre imunização. Nada disso, segundo a lei, mesmo sendo uma lei de cunho claramente autoritário, você não pode tomar essas medidas sem demonstrar, sem dar a devida demonstração científica. E o fato é que hoje, com 1 ano de pandemia, não existe um estudo no mundo dizendo que esse tipo de medida, né, toque de recolher em relação a toda a população indiscriminadamente, você fingindo que a população está toda vulnerável da mesma maneira a esse flagelo, né? Não há nenhum estudo no mundo indicando que essa medida desvairada, mística, salve a vida de alguém. Ao contrário, ela prejudica. A gente não está aqui num disco arranhado, a gente não gosta de ficar contrapondo. A gente está constatando que as áreas, para você ver o caso da Argentina, compara a Argentina com a Suécia. A Suécia é proibido, não pode falar. A Suécia não fez lockdown total nunca e tem um resultado de enfrentamento da pandemia melhor do que a média dos países da Europa em termos de mortes por milhão. Ou pelo menos não está entre os piores. Mas é isso aí, a Suécia desmente essa ideia louca de que você vai interditar o funcionamento da sociedade, não pode mais viver, que tem um vírus lá fora, então ninguém pode mais viver. Na dúvida, está abolida a convivência em sociedade, não é possível. E ainda mencionando o que a Ana estava dizendo, né, a questão da economia, saúde, eu me recuso a usar a palavra economia, porque não é economia, é a vida. É a vida. As pessoas precisam, né, quer dizer, uma sociedade interditada, uma sociedade dentro dessa ideia louca, como se ela estivesse
condenada a ficar trancada num bunker debaixo da terra, né? E até seria mais efetivo, né? Um bunker blindado a vírus, mas não é isso. É hipócrita. A circulação permanece, os transportes permanecem, o vírus permanece em circulação. Nada disso tem lastro científico. Agora, então, não é a economia, é a vida. É a vida das pessoas, é a saúde das pessoas, é a possibilidade das pessoas viverem e fazerem o seu sustento. Não existe essa ideia de que você vai dar um salário para sempre para as pessoas. O que o presidente está dizendo, né, lá do jeito dele, meio rude e meio impetuoso, é um pouco a tentativa desse contraponto. O que eu acho, né, já falei no comentário anterior, se o presidente tem essa diretriz e a equipe dele, né, o primeiro escalão, é consonante com isso, eu acho que deveria passar desse discurso. Né? Está no momento realmente de formar uma comissão de alto nível para avaliar esse negócio, porque o que a gente está vivendo é o seguinte, tem novas cepas. Você não sabe, o que você vê é uma epidemia de manchetes, ó, tranca, 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 nova cepa, ninguém sabe o que é, o que pode ser. Na verdade, o que a gente percebe é que, por exemplo, ficamos sem crianças na escola, adolescentes na escola, durante meses e meses a fio, um ano letivo perdido. Jamais houve a concordância do que é o perfil da epidemia neste público, nessa faixa etária, com as medidas de trancamento escolar. Então, não há essa concordância hoje da mesma maneira. As novas cepas dizem que elas podem ser mais agressivas. Outros dizem que não, que elas são menos agressivas e mais transmissíveis. Bom, se elas são mais transmissíveis e menos agressivas, elas teoricamente levariam a menos internação hospitalar. Mas você não consegue saber. Porque para você desbravar esse cipoal de desinformação e sensacionalismo, até você chegar a uma informação, né, você já esbarrou na perplexidade geral. E aí vem esses oportunistas e trancam. E vem vender vacina. E vem vender vacina, como é que é? Tem a nova cepa e você vai vender vacina para a nova cepa, mas não está nem testado direito para a velha, como é que você já está vendendo vacina para a nova? Aí vem aqueles hipócritas, né? Não, o tratamento precoce, com todos os estudos que existem, é uma blasfêmia, é pecado, não pode citar. Né? É um experimento exatamente como a vacina, exatamente não, é menos arriscado e muito mais barato, mas é proibido falar. Então, Vitor, eu acho que o presidente ali, né, um pouco se debatendo na sua solidão praticamente em relação a isso, tentando marcar essa posição de que ele considera essas medidas de trancamento obscuras e sem critério, ele está, na verdade, tendo apenas esse resultado. Quer dizer, ele está marcando uma posição. E eu acho que ele está influenciando uma parte das pessoas. Mas, efetivamente, as autoridades locais estão imunes a isso. Elas estão imunizadas contra o bom senso. Elas seguem a gritaria, elas seguem o pânico e elas trancam tudo. Elas decretam toque de recolher sem absolutamente estar calçado em nenhum nível na ciência, em nenhum nível na experiência, em nenhum nível no empirismo. Né? É no grito, é controle, fingindo que isso vai diminuir as internações. Como? Como se você não segmentou os vulneráveis? Como é que você vai saber na periferia, por exemplo, se você está mandando todo mundo ficar em casa, eventualmente você está aglomerando os vulneráveis com os mais jovens, que circularam, porque não está proibida a circulação? Onde é que está a demonstração dessa teoria sem pé nem cabeça, que tranca, que preserva, que tolhe a liberdade das pessoas? Não está em lugar nenhum. Então, volto a dizer, o presidente está ali marcando a posição, acho que é importante. Ele dá também um sinal que não é um sinal meticuloso nem criterioso, ele dá mais um contraponto.
Mas eu acho que nessa falta completa que a população está de um socorro sensato, né, e responsável, o próprio ministro da Saúde, a gente vê, ele fala pelos cotovelos. Ele falava antes da Anvisa aprovar, ele dizia que a vacina ia ser aprovada, ele fala sobre, ele dá prognósticos, ele fala dados sobre contágio da nova cepa, tudo isso que está em estudo e que ninguém sabe no mundo, essas autoridades estão gostando de dizer. E aí vão para as manchetes, entendeu? E aí a gente entra nessa espuma que não salva ninguém. Isso não resgata ninguém do risco de se infectar e se complicar com a Covid, que complica mesmo as pessoas que estão suscetíveis a isso. Mas essas pessoas estão abandonadas pela demagogia grosseira. Essas pessoas não estão sendo socorridas por essas políticas. Elas estão perdidas no meio de uma multidão toda sob o jugo desses demagogos, que, volto a dizer, não estão fazendo ciência.